Você sabe explicar o que faz objetos em repouso passarem a se mover? Isso acontece quando forças alteram o seu estado de movimento. Nessa segunda unidade de Física Geral e Experimental Mecânica, vamos estudar a dinâmica. Através dela, podemos estudar o movimento dos corpos com o foco nas forças que atuam sobre ele, como o atrito, a força gravitacional, força normal, força de tração e força elástica. É por meio da aplicação das 3 leis de Newton que esse estudo é possível. Quando alguém anda num elevador, por exemplo, as leis de Newton podem explicar o que acontece com o passageiro e com o elevador quando ele começa a subir ou descer a partir do repouso. São justamente em questões como essas que você vai se aprofundar nas SPs dessa unidade. Você vai fazer parte da empresa de elevadores, Eleva Tudo, e vai realizar estudos e simulações durante a instalação de um elevador em um prédio. Dessa forma, você vai aprender a aplicar os conceitos das 3 leis de Newton do movimento, o princípio da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação e reação. Pronto para começar? Então acesse o livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não se esqueça de fazer os questionários das pré- e pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Por meio de suas leis, Newton explicou como é possível alterar o estado de movimento de qualquer objeto. A primeira lei de Newton diz que um corpo tende a manter seu estado natural, a menos que uma força resultante atue sobre ele. É o princípio da inércia. Esse equilíbrio da manutenção de sua velocidade pode ser estático se o objeto está parado, e pode ser dinâmico se o corpo está em movimento com velocidade constante e sem alteração de sentido nem direção. O equilíbrio ocorre quando a soma das forças sobre um corpo, ou seja, sua força resultante é nula, como mostra essa equação. Essas equações podem descrever a primeira lei de Newton, considerando o equilíbrio horizontal e o vertical, lembrando do princípio da independência das forças. Todo objeto nas proximidades do planeta Terra sofre a ação da força da gravidade, que é vertical e para baixo. Uma superfície, quando é plana, exerce uma força normal vertical e para cima, que anula a força-peso de um objeto apoiado sobre ela. A segunda lei de Newton determina que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Isso pode ser descrito matematicamente por essa equação. Nesse caso, a força resultante que atua sobre um corpo não é igual a zero e tira o corpo do equilíbrio, fazendo variar a velocidade do movimento. Já a terceira lei de Newton determina que para toda força de ação existe uma reação de igual intensidade, mesma direção e sentido oposto. Lembre-se, pares de forças ação e reação atuam sempre em corpos distintos e, portanto, nunca se cancelam. Mas para conseguirmos trabalhar com esta lei, é preciso entender algumas forças especiais, como o peso, a força normal, a tração, o atrito e a força elástica. Conhecendo melhor essas forças e utilizando a segunda lei de Newton, podemos analisar os componentes da força peso e força normal em um plano inclinado e considerando o atrito. Para determinar a força resultante que atua sobre um corpo, usamos a segunda lei de Newton, dessa forma, respeitando-se o princípio da independência dos movimentos, ou seja, tanto o eixo x como o eixo y. O atrito é uma força que aparece somente quando há deslizamento ou tendência de deslizamento entre as superfícies de contato. Por mais lisas que pareçam a olho nu, as superfícies possuem muitas imperfeições. As maneiras como essas imperfeições em ambas as superfícies interagem dá origem à força de atrito. A força de atrito é sempre paralela às superfícies de contato e contrária ao sentido do movimento. O módulo da força de atrito é esse. O μ é o coeficiente de atrito e pode ser estático ou dinâmico. Pesquise mais sobre as leis de Newton e se aprofunde nas forças especiais e na utilização dessas equações em situações práticas. Bons estudos e até a próxima!